né? Voltando aí a mais um conteúdo online. Lembrando a todos, pessoal, que nós estaremos, né, continuando com aulas online, pelo menos por enquanto, tá? Nesse primeiro momento, apesar de nós termos algumas notícias de aprovações de volta aí, né? De alguns setores, nós ainda, do lado do curso, nós não podemos ainda receber vocês, tá? Assim que nós pudermos, a gente volta ao normal, tá? Então, por enquanto, a gente ainda continua por aqui de maneira online. Então, enquanto persistir essas aulas, as aulas persistirem apenas online, lembrando, continua sendo 2 horas. Então, continuamos sendo aí das 14, das 16 às 18. Então, continuando aí, enquanto persistir esse período, né? Nós continuamos nesse mesmo horário, tá? Outra coisa, pessoal, estamos fazendo aulas, hoje termina nossas aulas de algoritmo, né? Hoje é a última aula. Semana que vem nós vamos começar a trabalhar com linguagem de programação. E aí, o que tem que ficar de importante? O que vocês têm que saber de importante com relação ao que nós tivemos até o momento? É que vocês só vão aprender, né? Só vão, pelo menos assim, aprender, né? Assim, de uma maneira melhor, se vocês fizerem os exercícios. Eu sei que muitas vezes a gente tem alguns problemas para fazer exercício, muitas vezes pairam dúvidas, mas se vier com dúvidas e vier para realmente tirar as dúvidas, é só perguntar, né, gente? Eu preciso que vocês tenham uma participação maior, porque aí, né, vocês tirando essas dúvidas, vocês vindo, entrando em contato, né, a gente consegue, pelo menos, ter uma evolução melhor, né? Então, para que vocês tenham uma evolução melhor, a gente precisa aí que vocês necessariamente tirem as dúvidas das aulas, tá? Então, tirar as dúvidas das aulas é de suma importância para o nosso aprendizado, tá? Então, por favor, não deixem dúvidas no ar, tá? Aprender a programar não é algo difícil, tá? Mas está longe de ser simples. Eu estava até estudando uma linguagem esses dias, o Kotlin, né? E tem muito pouco material do Kotlin em português. Então, a gente tô tendo que estudar a aula inteira toda em inglês, né? E é mais difícil ainda, você tem que compreender o que a pessoa está falando e assim por diante. Mas mais que isso, o que eu quero deixar assim para vocês? Quando você quer aprender a programar, o que você tem que fazer? Escolhe uma linguagem, já nós vamos falar de algumas, mas escolha uma linguagem que se adeque ao que você está precisando, sabe? Se adeque, assim, ao que realmente você vai utilizar, né? Uma linguagem boa para o seu uso. Aprenda muito ela. Lógico, também uma linguagem que seja boa comercialmente, tá, gente? Não adianta nada. Igual, semana que vem provavelmente nós vamos ter Pascal. Pascal é uma linguagem de entrada, para você aprender a estrutura, para quem está saindo da lógica. Mas para trabalho, não tem como usar o Pascal, né, gente? Então, tem que se pensar nisso aí também, tá? Então, assim, escolha uma, estudem ela muito, até que você tenha ali um conceito muito bom, tá? Bom, esse é um livro que eu já mostrei para vocês, é um livro que eu utilizo como base para dar aula de lógica. Eu vou mandar no grupo de vocês depois, vou estar mandando para vocês aí um PDF com uma apostila. Eu não achei esse livro especificamente PDF, porque ele é muito legal, mas eu vou mandar um que eu tenho aqui, eu já salvei, e vou mandar também o manual do Visual G para quem for estudar. Esse que eu estou mandando para vocês é bem didático, eu li o PDF aqui, é bem didático, bem facinho de entender. Então,
assim, quem pegar e estudar bem vai conseguir ter um aproveitamento bem legal, tá? Bom, pessoal, e qual a importância de se estudar lógica de programação? Primeiro de tudo, a importância principal é a de você ter uma bagagem melhor quando você for programar. É lógico, pessoal, que vocês devem estar com milhares de dúvidas, né? Então, é normal isso aí. Grande parte de vocês nunca programou na vida. Então, os conceitos lógicos, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E o que é uma sequência lógica, né? Então, tem uma frase que está naquele livro que eu mostrei para vocês. Tem duas, na verdade, que eu gosto de ler. Eu já até falei para vocês aqui, mas eu gosto muito dessas frases. Uma é: uma sequência lógica é um grupo de passos estabelecidos para chegar a um resultado, a um objetivo ou uma solução de um problema. Em informática, instrução é uma ordem ou comando que indica a um computador uma ação elementar a ser executada. Então, pessoal, basicamente, a lógica vai te fazer você seguir uma série de passos para que você possa, né, lá no final, ter uma execução melhor do que você precisa, ter um resultado melhor de toda essa execução, tá? Tem outra frase que é bem bacana, que é assim: na área de informática, o sucesso de um programador requer aperfeiçoamento da lógica e de raciocínio cada vez melhor, crítica sobre o que se faz e a análise da situação como um todo. Com isso, é possível conseguir ótimos resultados. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que quanto mais você fizer, mais você vai aprender, mais você vai ter bagagem, mais você vai conseguir ter um resultado lógico bom, tá? Bom, e o algoritmo? O que é o algoritmo, né, gente? O algoritmo é a sequência de instruções. Então, o algoritmo ele vai ser aquele conjunto de instruções, um conjunto finito, né, que você vai executar para um determinado final. O que está na tela de vocês é um pseudocódigo, né, o famoso pseudocódigo, já quase a parte da programação. Né? Como assim já é quase a parte da programação? Porque dentro desse pseudocódigo, eu já falei para vocês que se você chegar e apenas transpassar isso, apenas pegar e passar isso aí para a linguagem de programação específica, seja ela qual for, você vai conseguir ali fazer o seu programa, tá? Basicamente, isso aí é um programa traduzido, vamos dizer assim. Tanto que algumas pessoas chamam de Portugal, né? Pseudocódigo, tá? E assim por diante. Bom, e o que é essa tal linguagem de computador? Se eu escrever daquela forma que eu mostrei para vocês lá o meu algoritmo, o computador não vai entender, porque o meu computador ele não é apto a entender português. Ele é apto a entender a linguagem dele, linguagem particular dele, de zeros e uns. Né? Basicamente, o que ele entende é isso. Mas, o que a gente tem que relembrar? A linguagem de computador vai ser a metodologia de instruções que nós vamos dar a ele. Lembrando, pessoal, que o computador de inteligente ele não tem nada. Tá? Ele não faz, ele não pensa. Ele executa o que você quer. É claro que de maneira muito mais rápida. Se você for fazer um cálculo entre quem vai executar mais rápido, você ou o computador, é a mesma coisa você chama um carro de inteligente porque ele corre mais que você. Não existe, tá? Mas você programa ele para fazer algo, tá bom? Bom, e nós já vimos também quais aplicações do algoritmo. Primeiro, estudar o problema. O que é o estudo do problema? É verificar o que você precisa, né? Estruturar esse algoritmo. Já que eu sei o que eu tenho que resolver, quais passos eu devo fazer para resolver esse meu problema? Depois que eu fiz os passos, eu vou começar a desenvolver o código na linguagem que eu mais achar relevante. E depois eu vou implantar essa solução. Então, a implantação da solução, pessoal, ela também vem dentre
Um monte de fatores. Uma das coisas que eu cheguei a falar para vocês também é que a implantação é muito complexa também, né? Por que a implantação é muito complexa, galera? Porque às vezes vocês vão implantar em lugares que o usuário final é complicado, né? O usuário final ele dá um pouco de trabalho ali também, né? Principalmente quando você vai mudar algum sistema. Eu cito até o exemplo de uma época que eu fiz estágio na prefeitura de São Paulo e estava trocando o software da saúde lá. Então, ia nos PS, né, nas unidades de saúde. E aí, dentro dessas unidades, né, a gente ia lá, ia ensinando as pessoas a trabalhar com o sistema. E dava muito trabalho. As pessoas tinham muito trabalho para conseguir se adequar a esse sistema. Bom, e aí eles podem ser representados da seguinte forma: em forma de descrição narrativa, de fluxograma ou do português estruturado ou pseudocódigo, que é esse último caso. Hoje, tudo que nós formos fazer hoje de exercícios, eu quero que vocês façam em português estruturado. E como escolher a minha melhor linguagem de programação? Depende, né? Depende do que você vai fazer. Cada linguagem ela é para um determinado fim. Então, por exemplo, eu vou fazer um banco de dados, eu vou usar o PHP, eu vou usar o SQL, eu vou fazer, eu vou fazer um sistema complexo lá para o meu Android, tem que usar o Java ou o Kotlin, né? Grande parte das pessoas usam Java ainda. Eu quero uma linguagem mais leve, mais rápida, eu vou usar o Python, e assim por diante. Está crescendo muito o uso do Python, inclusive. Bom, e qual que é a diferença entre uma linguagem de programação e uma linguagem web? Pessoal, uma linguagem de programação é aquela que tem recurso de interatividade. Uma linguagem web é uma linguagem que ela só vai te mostrar algo. Então, por exemplo, o HTML, que é uma linguagem web, ele só vai te mostrar o que você está fazendo ali. Ele não vai ter recurso nenhum de interatividade. E como eu vou escolher a minha linguagem? Estou começando agora, que linguagem eu devo escolher? Pessoal, uma coisa que a gente tem que pensar é assim, escolham primeiro linguagens que vão ser simples de se aprender. Tá? Por exemplo, igual eu falei do Pascal, que é uma linguagem muito simples, apesar dela não ter uso profissional, mas tem o C é uma linguagem simples, e para nós que vamos ter Arduino, é uma mão na roda, porque além além do C ser uma linguagem mais simples, nós ainda iremos utilizá-lo em conjunto lá, né, com o C-Lite, né? Então a estrutura é quase a mesma, tá? Então a linguagem do Arduino é com base no C, tá? Então é simples de aprender. Aí tem o C++, que é a evolução, o próprio Python, que eu falei para vocês, que é uma linguagem que está muito na moda, e assim por diante, tá? Pessoal, nós já vimos isso aqui, né? Nossa arquitetura toda hoje, ela é cliente-servidor. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que grande parte das estruturas que nós formos fazer vai rodar em outra máquina. Ela não vai rodar na nossa máquina local, tá? Então, essa estrutura que roda em outra máquina e não na nossa, ela sempre vai girar nesse looping. Lembrando que, pessoal, tudo que vocês têm assim de uso, né, roda em uma outra máquina. Não fica armazenado na sua. Tudo que tem web, tá? Tá? O meu joguinho tem uma máquina? Tem. O seu, quem joga qualquer jogo online aí, seu jogo fica armazenado em um computador, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Bom, continuando então, pessoal, vamos lá. E como que nós podemos fazer para fazer a demonstração dos nossos algoritmos? Então, nossos algoritmos, eles podem ser demonstrados de algumas maneiras. Uma delas é o fluxograma. Então, um fluxograma, ele nada mais vai ser que a representação dos nossos algoritmos por diagramas, que nós chamamos. Então, tanto que ele chama fluxograma ou diagrama de blocos, né? Então, com base nesses diagramas, você vai estruturando e vai fazendo aí, vai criando os seus processos. Então, você vai programando, né? Você vai exemplificando a programação. Eu uso fluxograma até hoje. Eu gosto muito de usar fluxograma. E por quê, pessoal? Por que eu gosto tanto assim de usar o fluxograma? Porque ele me dá uma estrutura bem maior. Como hoje, cada vez mais, as programações elas são feitas por módulos, né? Então, nós temos módulos que vão sendo feitos de programação. O fluxograma nos ajuda muito, tá? Então, como ele é estrutural, como ele é por partes, ele nos auxilia bastante em tudo que a gente precisa fazer, tá bom? Igual eu falei para você, eu prefiro, quando eu vou usar uma linguagem de programação direto, eu prefiro muito mais fazer primeiro ele num fluxograma e depois ir para a linguagem específica do que eu fazer no pseudocódigo, né? Hoje eu já não faço pseudocódigo, já faz bastante tempo, tá? Bom, e a declaração ela é como? Toda vez que for a entrada, vai ser o arquivo leia. Então, por exemplo, você vai ler notas, ler salário, vai colocar leia lá. E vai ser aqui, ó. Vamos abrir aqui o Visual G, lembrando que para baixar o Visual G, só entrar aqui no site de SoundForge, tem o projetinho aqui. Visual G, ele vai vir, quando você clicar em baixar, ele vai vir compactado. Então, vai vir numa pastinha compactada assim, você extrai, e aí você não precisa instalar, tá? É só vir aqui no aplicativo. Ele já vai abrir. Bom, então vamos lá, vou tirar isso. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, número, 2 pontos, inteiro. Se eu colocar aqui, ó, leia número, ele vai ler o meu número. Tranquilo, tá? Então, ele é uma estrutura de entrada e de saída que vai ser exibido, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, escreva, digite seu número. Por exemplo, né? Na hora que eu compilar, ele vai escrever na tela e eu digito, ele vai armazenar dentro da variável número aqui, ó. Tá aqui tudo bonitinho, tá? Bom, e basicamente, nós usamos 4 tipos, né, de variáveis. Ela pode ser uma variável inteira, uma variável real, caractere ou lógico. Pessoal, quando você vai estudar uma linguagem mais específica, vão aparecer mais para vocês lá. Não fiquem desesperados, não achem que eu estou ensinando errado. Tem mais sim, tá? Mas essas são as mais usadas. Tem long char, por exemplo, long int. Isso aí a gente não precisa, por enquanto, saber, não. Mas a inteiro são números sem vírgula, real números com vírgula, caracteres letras e lógico ou booleano é verdadeiro ou falso, true ou false, né? Bom, e aí, pessoal, separei 10 normas básicas que você pode fazer a utilização dos seus pseudocódigos, tá? Quais são elas? Primeiro, todo algoritmo deve ser iniciado em o algoritmo, nome do algoritmo. Olha aqui, ó. Algoritmo, nome do algoritmo aqui, ó. Eu posso pôr aqui, ó, aula, programa, o que eu quiser colocar, tá? Segundo, o início e o fim do programa são limitados pela início e fim algoritmo. Olha aqui, ó. Início, fim algoritmo. A gente não pode esquecer disso aí. Aqui dentro vai o meu algoritmo. As variáveis,
no início do algoritmo, abaixo do marcador var. Então, nome da variável e tipo da variável. Aqui, ó, var de variáveis, nome da variável e o tipo da variável. Tá? Os nomes das variáveis não podem ter, são algumas normas também. Eles não podem iniciar por um número. Então, eu não posso colocar um número primeiro, tá? E depois uma letra. Sempre tem que iniciar por uma letra. Não pode ter espaço. Se eu quiser escrever, por exemplo, nome completo, eu tenho que colocar o underline. Ele não pode ter espaço. Ter caracteres especiais. Pessoal, lembrando que o único lugar que tem caractere especial, o único país que usa caractere especial somos nós, brasileiros, né? É só português do Brasil que tem cedilha, por exemplo. Então, por isso, não tem uso de caractere especial, tá bom? E não usar palavras reservadas. Aí, igual tá na quinta norma. Não pode usar palavra reservada. Por exemplo, início, fim, var, se não. Se for uma linguagem de programação, if, else, var também, integer ou int, real, string, tá? Begin, isso não pode ser usado também. Os nomes das variáveis são case sensitive. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, número, e aqui eu colocar número com letra maiúscula, a hora que eu for clicar, ele vai... Aqui eu não coloquei para exibir, né? Mas aqui, ó, ele lê isso aqui como diferente disso aqui. Case sensitive é diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, se você colocar uma variável, geralmente a gente programa tudo minúsculo, tá? Mas se você pôr maiúsculo lá, não esqueça de pôr maiúsculo embaixo também. O comando leia é para capturar, então a gente acabou de ver, né? Então ele vai ser para entrada de dados, toda vez que você lê, você tiver o comando leia, e o comando escreva é para exibir ou mostrar. Então, ele vai exibir algo na tela, para saída de dados. Os textos, eles devem ser exibidos na tela, tem que ser colocados entre aspas, igual a gente colocou aqui, ó, digite seu número, ó, ele está entre aspas, tá bom? Então ele demonstra que vai ser algo que vai aparecer um valor literal ou uma string. Toda vez que vocês verem o termo string, quer dizer que vai ser um termo literal. E o último, os comentários, eles são muito importantes. Em alguns programas, ele vai estar entre chaves, mas no nosso caso, o comentário vai estar aqui, ó, barra, barra. A barra, barra, pessoal, vai ser para nós comentarmos o nosso programa. Por exemplo, nós vamos usar o programa... Aqui ele vai falar, ó, seção de comandos, procedimentos, funções. É um aviso que ele está dando. Nós usamos muito para organizar os nossos programas. Tá bom? Bom, e as estruturas de controle, nós vimos, e a que nós mais usamos é a função C. Então, a função C, simples, ela vai te dar uma ação, um comando. Se caso for verdade, ele vai escrever alguma coisa. Mas o que nós mais usamos é o C composto. Se ele faz uma pergunta, caso seja verdade aquela resposta, ele vai exibir algo na tela. Se não, ele vai exibir outra coisa. Aí ele acaba. Exemplo da média, ó. Então, vamos supor aqui. Vamos fazer o da nota lá. Nota 1, nota 2, média. Vamos pôr como real, né? Porque a nota pode ser... Existe nota com vírgula. Então, vamos lá. Digite a primeira nota. Vamos colocar aqui. Leia. Nota 1. Escreva. Digite a segunda nota. Leia. Nota 2. Faz o cálculo da média. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2.
outra diferença também, pessoal. Nas linguagens de programação não se usa isso aqui. Geralmente se usa igual, tá? Então, escreva, vamos colocar aqui. Vamos colocar para ele escrever a média. Sua média é pontos. Média. Se média maior ou igual a 7, então faça, né? Aí ele escreve provado. Se não, faça. Escreva L. Lembrando que escreva L é para escrever na outra linha, tá? Provado, fim C. Vamos ver se deu certo. C 4, 10. 4, 10. Pronto, certinho. Eu faço é só no de baixo. Olha lá, sua média é 7, você está aprovado. Tudo bonitinho. Se ele for reprovado, vamos ver se está certo para reprovado também. 4, 4, média 4, reprovado. Belezura, tá? Mas você tem que entender aqui, ó. Se esse valor maior é igual a 7, ele vai escrever isso aqui. Se não for falso, ele escreve o segundo. Beleza? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Vai lá, pessoal. Agora eu vou dar um prazo um pouquinho maior para vocês.
Vamos lá, pessoal? Bom, vamos lá, então. Vou auxiliar vocês em alguns aqui. Ó, então, lógico, as 3 primeiras é tranquilo, né? Aí, na quarta, vamos lá. Escreva o algoritmo para ler o valor de um número, escrever o seu antecessor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui. Muito simples. Oh, cara. Vamos lá, então. Vamos apagar isso aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, número. A gente só precisa de uma variável, né? A variável número. Vamos pegar ela inteira. Então, vamos lá. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Escreva, digite um número. Ler o número. Bom, a gente não precisa nem pôr outra variável, ó. Número recebe número menos 1. A gente pode fazer assim, tá? Mas, vamos colocar outra aqui. Vamos colocar uma variável como novo. Só para a gente não ter problemas. Novo. Só para a gente não ter problema na hora de armazenar, tá? Então, escreva o antecessor do número digitado é 2 pontos número. Novo, né? O novo. Então, vamos ver se deu certo. Então, dito o número 10, o antecessor é 9. Certinho, tá? Esse é tranquilo. Pelo que eu vi ali, vocês se embananaram um pouco, não era para exibir o maior nem o menor, gente. Era só para escrever o número antes, seu antecessor. Tá bom? Bom, vamos para o próximo, que esse próximo foi o que mais pegou a galera. Pessoal, ele vai ler o salário mensal de uma pessoa, um salário antigo e um salário atual, e vai ver o tanto que ele teve de aumento. Então, vamos lá. Então, a gente pode pôr aqui, ó, salário antigo, underline antigo, vírgula, salário, underline atual e reajuste. Vamos pôr tudo como real. Beleza? Então, vamos ler primeiro. Digite o salário anterior. Leia. Salário, underline antigo. Escreva. Digite o novo salário. Leia. Salário, underline atual. Beleza, ele leu. Pessoal, o que é porcentagem? São os porcentos, né? Como é que eu posso ter um cálculo? Tem várias maneiras de se calcular porcentagem, tá? Eu uso a seguinte maneira, ó. Reajuste é igual. Olha que interessante. Salário. É só fazer a regra de 3. Vocês lembram da regra de 3? Ó? Latepex. Vamos lá, vamos ver quanto ele teve. Então, se eu fosse fazer uma regra de 3 aqui, ó, eu ia colocar salário antigo valia 100. Salário atual vale X. Aí eu vou saber o quanto ele teve de aumento, tá? Gira ali. Bom, então salário underline atual vezes 100 dividido pelo salário underline antigo. Olha lá, na regra de 3, tá aqui, ó. Multiplique esse por 100 e esse por X. Aqui, no caso, vai ser o reajuste. Beleza? Vamos ver se deu certo aqui, ó. Vamos lá.
pode colocar aqui, ó. Seu reajuste de salário foi de ajuste, vírgula, a gente pode pôr o sinal de porcentagem aqui. Vamos ver se deu certo, pessoal. Salário anterior dele era 1.000. Salário atual, 1.100. Peraí que tá dando... Ah, peraí, gente. Ô, Jesus. Esqueci de fazer um negócio aqui. Não é igual, né? Lembrando, é recebeu. Mas vamos lá. 1.000, 1.100. Não precisa nem pôr, que vai cortar. Não precisa pôr esse 100 não, tá, gente? Aí ele já vai em porcentagem. Certinho, ó. 1.100. Salário... É ajuste de 10%. Tá? Na verdade, é ao contrário. Bom, mas é só você fazer uma fórmula para calcular o reajuste. É porcentagem simples, tá bom? Lembrando que porcentagem é dividir por 100, ou multiplicar por 100, tá bom? Bom, pessoal, continuando aí. Então, qual que é a importância de você ter lógica, tá? É você tá trabalhando, tá? Você tá exercitando sempre o seu cérebro, tá? É lógico que a gente vai ver algumas diferenças, vai ter hora que vai dar um faniquito na nossa cabeça, mas é normal. O que vocês mais precisam é entender o enunciado, o que eu estou perguntando, o que o problema quer, o que você quer que o problema resolva, tá bom? Pessoal, todo mundo entendeu? Tranquilo? Posso ir para o próximo? Vamos lá, então. Vamos para o último de hoje, galera. Esse é um pouquinho mais... Tem que pensar bastante. Vai lá, galera.
Pessoal, então, conforme vocês forem acabando aí, vão me mandando, por favor. Por hoje é só. Semana que vem nós vamos voltar, pessoal. Semana que vem nós vamos voltar com linguagem de programação, tá? Nós vamos começar com uma linguagem bem simples, bem usual. Nós vamos ter umas 2 ou 3. Depois a gente vai ter o C-Lite do Arduino mesmo, tá? Pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Boa semana para vocês aí. Tchau, tchau.